Comprei um Renault Kwid 2019, 2020. Será que é uma boa opção para quem pensa em rodar nos aplicativos? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. E sim, pessoal, compramos esse carro, eu e minha esposa. Vou falar um pouquinho sobre ele. Mas será que é uma boa opção para quem pensa em rodar no Uber? Um dos carros mais baratos e mais econômicos. E detalhe, é um carro seminovo, 2020, na verdade 2019, 2020. Eu estou deixando uma simulação que eu vou mostrar nesse vídeo, tendo um faturamento aí aproximado, quase R$420 por dia, dá um pouquinho menos. O quanto ganharia com esse carro quitado e o quanto a gente pode ganhar com ele, fazendo uma reserva para pensar em trocar esse carro daqui a um ano. Ou financiando esse carro com pouca entrada. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então é isso, compramos aí um Renault Kwid 2020. Não é essa versão que tem esse adesivo aqui, ó. Não é. A pessoa colocou uns acessórios no carro. Essa versão é a Zen, é a versão básica. Só que o ex-proprietário ele deu umas mexidas, colocou algumas coisinhas. O carro ficou mais novinho, mais bacana, tá? Procurei muito. Foi oportunidade de preço, não tinha o valor todo para comprar. A gente fez uma negociação interessante e acabou adquirindo esse carro. Eu paguei R$34 mil nesse carro aqui, tá bom? Aí assumi algumas parcelas de IPVA, umas multinhas, saiu um pouquinho, quase 35, quase R$36 mil. Mas o carro tá bem legal. Então essa é a interna do carro. Tá sujo, né, pessoal? Normal. Aqui, ó. O proprietário também colocou essa multimídia que ajuda bastante na câmera de ré. Tem esse machucadinho aqui, um furinho na capa, mas eu vou colocar uma capa da Decapas. E também vou colocar o tapetão da Capaz, que inclusive já chegou o tapete. Aqui a caixa já está totalmente destruída, né? Porque minhas cachorras fizeram o favor de comer a caixa. Ainda bem que não comeram o tapete da Capaz. Bom, vou estar colocando agora o tapete da Capaz e vamos ver como vai ficar. Agora sim, pessoal. Tapetão da Capaz atrás. Aqui na frente também. Ó, vai até lá embaixo. Cobertura dele bem bacana. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. O tapete original é esse aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Olha a diferença da área de cobertura do tapete. Então o próprio tapete original do carro já não vai até lá em cima. Então o próprio carpete, a sujeira vai entrando. Bom, mas o vídeo não é sobre o tapete da Capaz. Depois eu faço um vídeo sobre isso, tá? Eu só quero lembrar que tá tendo hoje, dia 28 de fevereiro, é o último dia do desconto. 20% de desconto no tapete da Capaz. Frete grátis, 10 vezes sem juros. Mas a intenção do vídeo não é bem essa. Eu quero falar sobre o carro. Viu o capô dele? Vou mostrar o motorzinho, tá limpinho. O carrinho tem algumas coisinhas, pessoal, ó. Aqui, ó, tá desalinhado. A frente um pouquinho, né? E também esse carro aqui já teve uma batida na traseira. Essa traseira aqui, mas foi bem feito o serviço. Aqui eu vejo também o para-choque ali, ó. Tá desalinhado, ó. Tem que encaixar melhor o para-choque. Ele tá solto, tá vendo? Tudo isso eu vou estar fazendo depois. É um carro seminovo, um carro 2019, 2020. Deixa eu mostrar o motor dele aqui. Vou abrir, mostrar rapidinho. Ó, motorzinho do Kwid, o motor tá belezinho, o carro tá sujo porque eu não tenho garagem coberta, né? E é isso. Mas a gente, em outro momento, a gente fala sobre isso aqui, ó. Deixa eu dar mais uma mostrada pra vocês aqui no carro. O carro tá bem bonito, ó. Mas vamos lá. Primeiramente, vocês estão perguntando, pô, Daniel, você comprou um Kwid, qual o motivo? Vou ser bem breve nessa parte. Primeiro, gente, esse carro aqui é carro da minha esposa, tá? Então é o carro do dia a dia dela. E o Polo? O Polo a gente alugou para um amigo pessoal, né, do Luqueco. É um rapaz que trabalha com ar-condicionado e faz aplicativo de vez em quando. Minha esposa trabalhava de professora, vocês sabem, e hoje ela está trabalhando comigo como consultora da Praticar. Inclusive, se você precisa de proteção veicular, é a minha esposa que vai fazer essa cotação para você. E aí, ela fica em casa, home office, não tem aquele deslocamento. No começo, a gente alugou o carro para diminuir a despesa com o Polo. E na sequência, a gente percebeu que ficar só com o carro diminui a despesa, mas na prática
A minha esposa é muito independente, vai buscar minha filha no colégio, tudo, e resolvemos procurar um carrinho. A princípio eu queria procurar um carro na faixa de 25 mil reais, até mais ou menos ali uns 28, que é o dinheiro que a minha esposa tem guardado, uma parte, junto com uma reserva que eu tenho, pra gente comprar o carro à vista. E viu que estava difícil de encontrar o carro. Depois ela queria muito o Kwid, ela gosta muito do Kwid, e aí a gente encontrou vários modelos até chegar nesse carro que foi negociado por um preço aí, a gente fez um bem bolado com o proprietário e conseguimos dar umas pedaladas e graças a Deus deu tudo certo. Mas vamos ao ponto principal, aos custos. Quanto a gente consegue rodando com esse carro quitado ou fazendo uma reserva para substituir ele, ou até mesmo financiado, sobrar no nosso bolso. Então, semana saiu a atualização do aplicativo do Gigo, e na atualização hoje tem o cálculo de custos, né? O cálculo de lucro, na verdade. E essa nova atualização ajuda muito quem tem dificuldade, ou até mesmo quem pensa em comprar, alugar, ou mudar de categoria, aí você tem um norte do que você fazer. Então vamos primeiramente aqui entrar no detalhamento aqui. Nessa simulação, faturando R$ 10.825, vai sobrar no bolso R$ 5.220, mas eu vou explicar por quê. Esse carro está quitado. Nessa condição, eu estou colocando a seguinte configuração, para vocês entenderem. Porque o erro de muito motorista quando quita o carro, é ele dizer assim, eu só tenho a gasolina e o IPVA. O proteção veicular. E não faz uma reserva de emergência. Não guarda dinheiro para manutenção. Então eu vou mostrar nessas duas simulações aqui do lado. Nessa simulação aqui, guardando R$ 1.500 por mês. E nessa simulação aqui do lado, sem guardar nada, trabalhando, batendo as metas, sobra aí R$ 7.000 e nesse caso R$ 5.000. Eu aconselho sempre que, independente se você está com o carro quitado ou não, você guarde dinheiro. Com o carro financiado, não dá para você guardar muito. Dá para você adiantar a parcela. Mas com o carro quitado, o erro de muito motorista é acomodar, trabalhar menos, guardar menos dinheiro, e aí ao longo do tempo, na hora de trocar o carro, ele está sempre enrolado. Às vezes entrega o carro e financia outro sem entrada quase que nenhuma. Então vamos às contas que eu fiz aqui, ó. Vamos supor que eu trabalhe 6 dias na semana com esse carro, 12 horas por dia, rodando aproximadamente 250 quilômetros e uma meta semanal de R$ 2.500. Você acha que fazendo só o Uber X na cidade de São Paulo é possível faturar R$ 2.500 por semana com esse carro aqui? Trabalhando 6 dias, isso dá uma meta mais ou menos de 400 e pouquinho por dia. Eu acho que é possível, tá? E aí, a gente colocou aqui, ó, carro, o carro próprio. Eu coloquei financiado aqui, eu vou explicar por quê, tá? Eu vou fazer essa simulação agora e a próxima depois, ó. Eu coloquei financiado, esse carro tá quitado, mas eu coloquei financiado por quê? Eu vou estipular aqui que eu estou pagando R$ 1.500 por mês de prestação. Ou seja, eu crio um compromisso de guardar R$ 1.500 por mês. Então você que hoje tem seu carro quitado e não está pagando mais prestação, crie um compromisso de guardar um valor por mês, 1.000, 1.500, porque ao longo do tempo, na hora que você for vender o carro vai perder valor. O seu carro vai estar com alta quilometragem. Se você não tiver paciência na hora de vender o carro, você vai entregar o carro na agência. Não faça isso, venda no particular, faça uma manutenção legal. E aí você, na hora, você vai ter um dinheiro guardado, que inclusive ele pode estar rendendo mensalmente um pouquinho para você todo mês. E aí você consegue perder um pouco de dinheiro no seu carro, mas comprar outro carro, se possível, quitado no mesmo padrão, ou dando um passo maior, um passo maior e financiando um carro do Comfort ou do Black, sempre com o pé no chão. Por isso que o aplicativo do Gigo vai te dar esse norte. E aí, voltando lá, eu coloquei aqui uma parcela de R$ 1.500, uma parcela que eu vou guardar, tá? R$ 400 de manutenção por mês e proteção veicular, que é a proteção da Praticaro, R$ 197. Lembrando que isso aqui eu tô fazendo uma simulação. Eu não vou fazer isso na prática com esse carro é da minha esposa. Só vou usar ele para rodar às vezes, mas você que tiver um carro nessa mesma pegada, faça isso. Na sequência, taxas e impostos, né? R$ 1.500 de IPVA. E aí, o Kwid
Na gasolina, eu coloquei autonomia de 13 km com 1 litro de gasolina. A gente sabe que o Kwid, ele faz em média 15 km com litro de gasolina, mas rodando no ar-condicionado direto, você pode considerar 12, 13, 14. Na gasolina, no etanol, talvez aí um pouco menos. E aí isso dá um custo por km de 80 centavos. Esse é o custo desse carro nessa condição. Só que aí quando a gente vai em detalhamento, a minha meta, ela fica em R$ 10.825 por dia. A meta dá R$ 417, né? E o custo 189, ou seja, 54% de lucro. Eu posso aceitar corridas a partir de R$ 1,67 km. Isso significa que no final do meu dia de trabalho, rodando 250 quilômetros, batendo R$ 417, o odômetro, a hora que você olhar lá, ele tem que estar marcando, dividindo o seu faturamento de 417 por 250 quilômetros rodados, ou mais. Se você fizer R$500 e rodar mais, quase 300, você tem que ficar acima de 1,67. E no final das contas, o lucro será de R$ 227 por dia. O lucro semanal será de R$ 1.295 por dia, né? E o mensal vai ficar em torno de R$ 5.600, trabalhando com Kwid, onde você está pagando todas as suas despesas, um Kwid quitado e guardando dinheiro para trocar de carro. Isso vale para você que tem um HB20, para você que tem um Uno, para você que tem qualquer carro quitado, mas não faz reserva de emergência, tanto para a questão da manutenção, que aqui eu coloco, R$ 400 por mês de manutenção, R$ 1.500 que está guardando para prestação, tem a proteção veicular e 125, que é no caso, guardando todo mês para o IPVA, tá bom? E o combustível é o maior vilão, aproximadamente aí R$3.000. Agora a gente vai mostrar a simulação daquele motorista que não quer guardar dinheiro para trocar de carro, ele só quer rodar e ter o lucro. Vamos fazer essa conta agora? Vamos lá, estamos no Gigo. O que eu vou mudar agora, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar o carro como carro próprio. Automaticamente, quando eu coloco como carro próprio, aqui ó, já diminui o custo, tá vendo? Por quê? Porque ele tirou a opção da prestação. Então aqui mantém o custo com manutenção de R$400, a proteção veicular ou seguro 197 por mês, e aqui ele coloca as taxas e impostos aqui. Se eu quiser colocar uma reserva de emergência aqui, é só você vir aqui, ó. Mas eu não vou colocar. Mas, por exemplo, se você quiser colocar, eu vou guardar R$600 por mês, Daniel. Aí ele também vai incluir isso, ou outros custos que você quiser ter, mas vamos tirar isso, né? A intenção aqui é somente a gente ver quanto que a gente vai lucrar com o carro sem reserva de emergência, né? Então, é importante, sem reserva de emergência, que aquilo ali é uma reserva de emergência para você trocar de carro, tá? Então vamos em detalhamento. Nessa condição, faturando R$ 10.825, sobra no bolso R$ 7.000 livre, ou seja, hoje um Kwid quitado, fazendo R$ 2.500 por semana, pagando R$ 400 de manutenção, que seria uma reserva de emergência para manutenção, troca de óleo, coisas básicas, guardar dinheiro para trocar um pneu no futuro. Você pagando aí R$ 197 de proteção veicular, com o carro quitado vai sobrar R$ 7.100, tá? E dessa forma a gente mantém a mesma coisa, a gente coloca aqui faturando R$ 417 por dia, por semana R$ 2.500, sobra R$ 1.641 e por mês, né, R$ 10.825 e o custo de R$ 3.720, e aí a gente vem nos principais gastos, o combustível, a manutenção e tudo mais, tá? Por que eu fiz essa conta? Porque é importante você entender, meu amigo, que não é sobre o carro que você tem. Você pode ter um carro do X, você pode ter um Corolla híbrido, você pode ter um carro elétrico, você pode ter um carro do Black, você pode ter um carro do Comfort. Se você não fizer a conta, você vai ter a ilusão de quanto realmente está entrando no seu bolso. Nesse vídeo eu mostrei quanto que é trabalhar com carro quitado, sem conta nenhuma, sem dívida nenhuma. Mas eu também mostrei como que é trabalhar com carro quitado e guardar R$ 1.500 por mês. Por quê? Daqui a um ano esse carro, se eu rodasse com ele, porque esse carro eu não vou rodar com ele, vou rodar só de vez em quando. Eu rodo com o Corolla, de vez em quando eu vou fazer uns conteúdos com ele, como eu fiz com o Polo. Mas esse carro, daqui a um ano, rodando 6.000 quilômetros por mês, ele vai estar com 150, 160, 170 mil quilômetros. E aí a quilometragem já vai começar a ficar alta. Só que é o seguinte, ele custa 37 mil de tabela, eu paguei 35 e na venda, vamos supor que eu venda por 29 mil.
Só que ao longo de um ano, eu guardei quanto? 1.500 por mês. Então esses 1.500 por mês que eu estou guardando, que é uma prestação que eu estou criando na minha mente, quando eu for negociar esse carro e vender ele por 30 mil, 29, vamos supor, eu vou vender ele e vou repor o dinheiro que eu guardei. E aí você vai lá e procura um carro para comprar à vista. E aí você está sempre rodando com o carro quitado. Eu conheço motorista que trabalha no máximo 2 anos e troca de carro. E está sempre rodando com carro 2020, 2021. Não é aquele carro novo. Tem colega meu que ele já está na segunda ou na terceira Kicks. Ele compra a Kicks, junta dinheiro, compra outra Kicks. É uma forma de trabalhar também. Agora, tem outras opções. Tem o carro financiado, tem o carro elétrico, tem outras coisas. Eu quis mostrar um ponto de vista com o carro 2019, 2020, que é um carro mais velhinho, mas que se você usar a cabeça, for uma pessoa que tiver, digamos assim, organização financeira, é possível você, de certa forma, tá trocando sempre por um carro seminovo, tá bom? Vamos lá. Então o carro tá bem legal, vou estar colocando a capa nele também em breve, lá na Decapas, tudo isso eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então deixa eu entrar aqui de novo e falar um pouquinho mais sobre... Ah, detalhe, baixa o aplicativo do Gigo, pessoal, ajuda muito. Isso daqui, você pode fazer outras simulações. Vamos supor que... Vou fazer mais uma aqui, o vídeo vai ficar longo, mas vamos supor que seja o carro financiado, tá? Você vai comprar um Kwid 0 km lá, né? Aí já é um Kwid, não esse, um 0 km ou qualquer outro carro. É a mesma coisa, você vai colocar aqui a sua meta semanal, então R$ 2.500. Poxa, se você fosse comprar um carro, com pouca entrada, financiado, e a prestação desse carro fosse de R$ 2.300, que é o que muita gente paga hoje num carro. É muito comum você comprar um carro nessa condição, né? E dar um salvar aqui, tô falando do Kwid, vamos colocar o Kwid e a gente vem em detalhamento aqui. Se eu faturar os mesmos R$ 10.825, vai sobrar no bolso, nesse carro, R$ 4.800. Só que aí é um carro que está financiando em 5, 6 anos. Então, essa condição. Ah, Daniel, mas não dá para mim sobreviver. Eu quero ajustar aqui e simular o meu ganho, o meu lucro. Aí você pode ir aumentando aqui, ó. Tá vendo o ganho por km, ó? Aqui, o ganho por km então é 67. Se você consegue fechar o seu km um pouco mais alto, você também pode ir simulando aqui, ó. Aqui a sua porcentagem, ó. Se você fecha com km a R$ 2,00, R$ 1,98, ó, quanto que já vai ser... Vai virar o seu faturamento, tá? Outra coisa, pô, Daniel, mas eu quero financiar o carro, mas a minha meta dá para fazer mais. Eu vou fazer, em vez de R$ 2.500, eu vou fazer R$ 3.000 por semana. Aqui ele vai mostrar, ó, você vai dar um salvar aqui e ele vai dar um detalhamento, ó. E aí, num carro financiado, né, pagando R$ 2.300 de parcela, vai sobrar quanto? Vai sobrar aí. Só que aí aqui, ó, o ganho por km já zoou o barraco, ó. Você vê que o ganho por km já subiu. Então, já para um Kwid, R$ 2,00 já fica mais difícil. Não é verdade? E aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que mudar o quê? Vai ter que mudar aqui, ó, quilometragem. Então, se você vai buscar uma meta maior, a sua quilometragem vai ser maior também. Então, vamos colocar que você rode 280 km por dia, né? Porque se a sua meta aumenta, ela tem que aumentar a quilometragem também, ó. Vai aumentar aqui, ó, vamos salvar aqui, ó. E vai vir no detalhamento. Então o aplicativo ele vai te ajudando, né? Então, ó, você tem que aceitar corridas acima de 1,79. Ah, não, Daniel, tem que ser acima de 1,69. Quantos quilômetros por dia você vai rodar? Aí você vai jogar aqui, ó. Vamos colocar 310, né? Salvar. Porque aí você não é um carro alugado, você é um carro financiado, você roda o quanto você quiser. E aí aqui, ó, ele já vai dar 1,61 o km mínimo, né? E o lucro já aumenta. E assim vai brincando com o aplicativo, né? E se eu voltar aqui na condição novamente, na minha condição hoje, que foi a que eu escolhi lá, vamos colocar que ao invés de pagar, eu aumentasse essa meta para R$ 3.000, mais que o carro, ao invés dos 2.300, eu mantivesse ali os 1.500 somente como reserva de emergência e desse um salvar aqui, quando eu fosse no detalhamento, o lucro já iria para R$ 7.000. Por que eu mostrei tudo isso? Com um Kwid, que é um carro como esse, é possível.
você fazer um dinheiro. Só que se você não fizer conta, você vai quebrar. Se você não fizer conta com carro nenhum, você vai quebrar. É claro que trabalhando com carro do X, só o X é muito mais difícil. Você tem menos opções, tudo isso. Mas através dessas contas, às vezes eu estou mostrando para você que quer dar um passo muito grande, que às vezes você dá um passo de cada vez. Hoje você começa num carro alugado, depois você vai para um carro do X, ou você vai para um carro do X e Comfort, depois você vai para um carro do Black. Se você me perguntar qual carro você escolheria hoje, não seria o Kwid para trabalhar. Apesar de ele ser o carro mais econômico, se bem que tem um ponto muito importante, como ele é muito econômico, o gasto de combustível seria menor. Mas eu gostaria de pelo menos um carro do Comfort. Então, poxa, qual é o carro do Comfort hoje mais barato, mais econômico e que eu posso estar comprando e sempre renovando? Eu compraria pelo menos um carro do Comfort. Mas eu utilizei desse vídeo para falar sobre essa condição desse carro. Hoje, se eu, por exemplo, sei lá, Deus o livre guarde, ou eu vendo Corolla. Ah, até bom falar isso. Por que eu comprei esse carro também? O Polo tá se pagando, ok? O que eu pagava no Polo, eu vou pagar no Corolla. Eu vou zerar o Corolla o quanto antes. Quero ver se até o final do ano eu zero o Corolla. Deus o livre guarde, eu quero fazer um negócio no Corolla. Eu quero mudar de apartamento, eu moro aqui em cima, ir para uma casa. Eu não vou ficar com dívida, eu posso pegar e comprar uma casa. Ou eu posso comprar um outro carro com mais paciência, mas se eu precisar de rodar nesse carro, eu tenho. Então assim, eu também fiquei pensando nisso, né? Então, o Polo, ele não está me dando gasto. Ficou nela. O que eu fiz foi pegar uma reserva que a gente tinha e comprar esse carro. Estamos apertado? Vende o carro. E assim a gente vai livrando, mas vai se virando. Mas eu acho importante trazer esse pensamento para vocês também. Hoje eu vejo que tem muito motorista que faz conta. Eu já conheço motorista que está com 2, 3 carros alugados e está alugando e está com o carro dele próprio. Então assim, gente, sempre vai ser sobre como você se organiza, cara. Não importa se é no muito ou no pouco. Se você não se organizar financeiramente, é pior. É pior, tá? Graças a Deus a minha esposa me ajuda. Pô, na compra desse carro aí, cara, ela tinha uma reserva. E graças a Deus a gente tá com esse carrinho aí. Vou trazer um conteúdo para vocês com ele. Já trabalhei com o Kwid há uns 3 anos atrás, quando eu tava com parceria com a Yala. É um carro econômico e um carro que você vai fazer R$400 todo dia você faz. Aqui em São Paulo dá pra fazer. Dá pra fazer 500? Dá, mas aí já fica mais cansativo. Mas pelo menos R$400 de segunda a sexta nesse carro dá pra fazer. No final de semana, 550, 600 você faz. É claro que tem aqueles motoristas que são fora da curva. Mas também quanto mais você roda, mais desgaste você tem com o carro. Então eu vou ver se eu preciso fazer algumas manutenções, trocar óleo, fazer algumas coisas. Eu não quero sair com esse carro do jeito que ele tá. Tem coisa pra fazer nesse carro. Mas eu quero trazer um conteúdo com ele, fazendo 400 e pouco por dia, batendo a metinha e fazendo as contas para mostrar para vocês. Então é isso, baixa o Gigo, vale muito a pena, o link tá aí do lado. E eu finalizo esse vídeo lembrando vocês da ação do Onix Plus. Não é aquele carro que tá ali, mas eu vou aproveitar para mostrar o carro, porque é muito parecido com aquele carro. Aquele ali é o LTZ, né? O que a gente está fazendo é o LT. Você pode participar, ter um carro quitado. Será que R$10 mil na sua mão, mais um carro 2025 com IPVA pago, na ação do volante premiado, uma ação 100% regulamentada, será que te ajuda? Se você ganhar esse carro, aí você tem um carro quitado, aí você entrar mais ou menos naquela conta que eu fiz ali do Kwid, só que com um carro que pega 99 Plus, que pega Comfort, que também é muito econômico, que vai fazer mais de 13, 14 km com 1 litro de gasolina. É um dos carros mais econômicos junto com o Kwid, é o Onix Plus hoje. Será que te ajuda? Então participa da ação do volante premiado. Tô deixando o QR Code aí do lado, o link na descrição e todas as outras parcerias que eu trouxe, né? A proteção veicular da Praticar, o tapete da Capaz que zera hoje, tem link na descrição. E se você tiver de boa também, lá na Alpina Veículos hoje está tendo feirão com boas condições. Claro que a gente aproveita o vídeo também para divulgar as nossas parcerias. E vira e mexe eu escuto muito o pessoal falando: pô, Daniel, você não depende mais dos aplicativos, você fica divulgando suas parcerias, é chato isso, a gente não gosta. Gente, quem realmente gosta de mim, quem acompanha o canal e quer meu bem, vai entender. Agora, quem não gosta, quem só tá aqui para criticar, eu não posso fazer nada, pessoal. Uma coisa eu vou dizer para vocês: eu sou muito trabalhador, eu e minha esposa. Todos os dias, às 4 horas da manhã,
se eu tô trabalhando ou não, eu tô na rua, eu tô na pista, eu tô me virando. Então, é uma coisa que eu sempre vou dizer pra você, eu quero você bem, eu quero você fazendo coisas melhores, prosperando. Se for para você trabalhar no aplicativo e ter outras fontes de renda, eu quero o seu melhor. A gente não nasce apenas sendo motorista de aplicativo. Eu já falei sobre isso. Quando eu trabalhava na outra empresa, eu trabalhava no escritório e fazia outras coisas também. Eu tinha os meus extras. Cara, eu sempre pensei dessa forma. E é o que eu falo para você. Você tá no aplicativo hoje, cara, bota uma lojinha no seu carro. Eu não falo. Olha, já tive tanta oferta para colocar, a divulgar lojinha aqui. Só que eu divulgo tanta coisa que tá até pesado. Mas vai atrás dos meninos que vendem lojinha. Coloca uma lojinha no teu carro. Faz uma renda extra, cara. Entendeu? E aí você vai entender que, cara, você é capaz de muitas coisas. Tá bom? Então é o que eu sempre digo pra vocês. Quem gosta de mim, beleza. Vai entender que eu vou fazer uma divulgação de um produto aqui nos meus vídeos. É claro que eu ganho com as parcerias. Gente, eu trabalhei muito pra chegar. São 8 anos no YouTube e 10 anos como motorista de aplicativo. E a galera pode falar o que for. Eu boto lá no aplicativo, eu tenho 36 mil corridas. Então não é brinquedo não. São 36 mil corridas entre Uber e 99, sem contar em drive, deve ter mais. Devo ter aí quase 40 mil corridas. Ter no canal no YouTube, ter nas minhas coisas. Então eu sou um cara trabalhador, esforçado. E sim, quem gosta de mim vai querer o meu melhor sempre. Tá bom? O vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês tenham gostado aí. E em breve vou trazer conteúdo com Kwid pra vocês aí. Não vai ser sempre, vai ser de vez em quando. Mas eu acho que é legal. Ah, deixa eu mostrar os pneus, ó. Os pneuzinhos tão legal, ó. Pneu da frente também. Esse carro aqui, ele teve uma batida de traseira. Pelo que eu vi. Teve uma batida de traseira. Mas foi uma batida de leve. Não foi nada muito absurdo, não. Porque natural, né, pessoal? Um carro seminovo hoje em dia. E a antiga proprietária, ela fez bastante ajustes. Não era carro de motorista de aplicativo. Pelo menos me parece que não. Mas se for também, importante que levei no mecânico, o motor tá bom. Tudo isso agora é colocar a capa aqui e tampar esse buraco. Bom, o vídeo ficou longo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me dê sugestão, você quer que eu grave um vídeo com esse carro em breve? Deixe seu comentário, a sua opinião. Tamo juntos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!